Olá, você que está acompanhando o Notícias Agrícolas, começamos mais uma edição do Hort Resenha Podcast, um espaço no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira, e o tema da edição de hoje vai ser a maçã. Vamos entender um pouquinho, conhecer um pouquinho melhor o atual cenário da produção brasileira de maçãs. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Celso Zancan, ele é diretor de fruticultura da Rasip, já está aqui conosco. Então, Celso, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Hort Resenha. Boa tarde, o prazer é meu e vou tentar colocar algumas coisas sobre esse setor interessante que é a produção de maçãs. Celso, para a gente começar a entender um pouquinho melhor sobre essa produção de maçã, vamos falar um pouquinho sobre o calendário. Quando é que acontece a colheita? Quais são as datas chaves ali para uma safra de maçã aqui no Brasil? Bom, a macieira é uma cultura de clima temperado, né? Então, ela produz em climas frios, né? Então, no inverno, ela é uma caducifólia, cai as folhas para se defender do frio. Na primavera, floresce, e aí tem um período de 90, 120 dias, 130 dias de desenvolvimento. Depende um pouco da variedade. Nós temos duas variedades principais no Brasil, que é a Gala e Fuji, né? Hoje é grupo Gala, grupo Fuji, porque tem clones de uma e clones da outra. Mas a Gala começa a colheita em final de janeiro e termina na primeira, segunda semana de março. A Fuji é após isso, né? Na segunda quinzena de março e o mês de abril. Então, o período de colheita do Brasil basicamente é fevereiro, março e abril. E aí, Celso, você comentou nessas regiões, esse período de colheita de safra, para safra 2023, ela foi recém-colhida. Como é que foi o balanço dessa última temporada? A safra se beneficiou das condições climáticas nesse ano, né? Bom, assim, a macieira, ela, como eu falei, é uma espécie, né, de clima temperado, então ela precisa de frio. Dentro das variedades, algumas variedades precisam mais frio e outras um pouco menos de frio, mas todas se beneficiam do frio. Frio no período certo, naturalmente. Então, assim, o ano passado, nós tivemos um inverno que começou muito bem, nos meses de maio e junho principalmente, depois julho teve um aquecimento no meio do inverno, voltou um frio em agosto, setembro foi frio, então teve alguns frios até de primavera. Então foi um clima, assim, um pouco irregular, que para nós não é nenhuma novidade isso, certo? Climas irregulares. Mas quando os invernos são bons, e invernos bons para nós aqui é frio, né? Tem muitos que inverno bom é quente, para nós tem que ser frio. Aí a qualidade da fruta no aspecto tamanho, eventualmente algum cosméticos, ele se beneficia com o frio. Mas quando o frio é um pouco irregular, como foi no ano passado, nós não deixamos de produzir. A gente produz, eventualmente a fruta pode ficar um pouco menor, mas tem alguns estudos mostrando que o fato do clima ser bastante, vamos lá, um pouco maluco aqui para nós, ele acaba resultando no sabor da fruta. Porque quando tu tem alguns eventos extremos, quando ela está precisando de frio, tu tem um pouco de calor. Quando ela precisa de calor, aparece um frio, a planta tem que se defender. Nessa defesa, ela acaba colocando alguns elementos na fruta que favorecem o sabor da fruta, o açúcar da fruta. O sabor está muito ligado ao Brix, né, que é o açúcar, mas também tem outros elementos que acabam dando um sabor. E eu falo isso porque quando a gente exporta fruta, quando a gente exporta a mesma variedade que outros países exportam, que a gala hoje é uma variedade mundial, a nossa fruta, via de regra, a nossa gala, ela tem um sabor superior à gala, posso até nominar a gala chilena, a gala americana, a gala de outros países. Então, acreditamos nós que isso pode estar ligado um pouco ao solo, é um solo bastante rico aqui na nossa região, mas basicamente é esse clima irregular que nos dá algum trabalho para a produção, né? Bastante estudo, mas que resulta numa fruta bem saborosa.
E aí, Celso, para nesse ano, esse clima maluco, como você comentou, atuou ainda com mais força, e isso ajudou a trazer mais sabor para essas frutas, né? Sim, e os consumidores podem testemunhar isso, né, eles podem o mercado sempre tem maçã importada, né, porque o Brasil, ele hoje, ele praticamente é autossuficiente, mas nós exportamos uma fatia aí de uns 10% e também importamos, né, então a produção nacional tem sido nos últimos anos entre 1.100.000 toneladas, nós exportamos 10%, 100.000, e importamos mais ou menos isso também. Então, no mercado, quando o cara for num grande varejo, no mercado, aí vai encontrar gala chilena e gala brasileira. Então, quando pegar nas mesmas condições, como é que eu digo assim, na mesma pressão, né? Porque se tu pegar uma de um outro país com pressão muito mais baixa, aí não vale, e o contrário também não, né? Pegar a nossa aqui detonada, eventualmente comparar. Mas pressão com pressão, vamos lá, 16 libras, a estrangeira e a nossa, a de fora e a nossa, vocês vão ver que a nossa gala tem um sabor melhor. E, Paulo, Celso, você comentou aí dessa questão das exportações, né? Como é que está esse mercado internacional para maçã brasileira? As exportações têm força, têm crescido? Como é que está esse cenário para a maçã brasileira lá fora? Bom, assim, o Brasil nós temos um histórico já de exportação, a empresa aqui, a Rara, a Razip, nós já temos um histórico de 20 anos, 25 anos que já, aliás, 35 anos que a gente já exporta, desde o ano 1990, né? E o Brasil também entrou um pouco mais tarde, mas temos um histórico de uns 30 anos. E o mercado tem ampliado, né? O governo aí nos últimos 4 anos fez um bom trabalho abrindo alguns mercados, e aí o trabalho dos adidos agrícolas nesses outros países, eles são importantíssimos, né? Que o adido agrícola não deixa de ser um diplomata lá, tem feito um bom trabalho porque sempre tem na abertura desses mercados, tem uma questão fitossanitária, que sempre é um cuidado que tem que ter para não ingressar novas pragas, né? Tem uma questão de proteção também da produção local, todos os países acabam jogando isso, então tem muita negociação aí. E o Brasil ampliou esse leque, porque nós começamos com a Europa e a gente segue exportando para a Europa, praticamente todos os países lá, sendo que o grosso é a Inglaterra, a Irlanda, as duas Irlanda, né? Tem Holanda, Portugal é um país que tem crescido bastante, mas a gente exporta para praticamente toda a Europa. A Europa coloca algumas restrições, eventualmente, mas a gente tem se adequado. E depois a gente começou a ampliar esse mercado, e hoje está crescendo muito os países asiáticos. Nos últimos anos entrou muito forte Bangladesh, é um país populoso, né, com uma renda per capita relativamente baixa, então, mas eles consomem uma fruta um pouco menor, mas tem sido um mercado importante para nós. A Índia entrou muito forte nos últimos 5, 6 anos, e a Índia, todo mundo sabe, né, a número 1 em população hoje, né? E como eles começaram a plantar gala na Índia nos últimos anos, porque a Índia tem uma produção, assim, pelo país dele, é um país tropical, então eles vão para as montanhas para produzir. Então eles têm uma produção superior à produção brasileira, uma área enorme de produção. Mas eles não conseguem produzir tudo aquilo que eles consomem, né? Que 1,4 bilhão de pessoas, qualquer meio quilo a mais é muita maçã. E eles começaram a plantar a variedade Gala e gostam da Gala, então nós temos Gala com preço competitivo, então tem crescido bastante. Então tem Bangladesh, tem Índia, tem Singapura, tem Malásia, o Egito, são todos os países que abriram recentemente, a Colômbia iniciou há 2 anos também, então nós temos ampliado. Hoje nós temos um leque de países aí efetivos, mais de 20 países que compram volumes significativos. Nós tínhamos a Rússia, que há 3 anos foi o principal importador, e aí com a bronca da guerra deles lá, agora afetou, né, tem restrições comerciais, logística e tal, mas também é um país muito importante. Também gosto muito da fruta brasileira e chegou a ser o número 1 há 3 anos. Então a gente espera que se resolva a bronca deles, aí a gente volte a exportar para a Rússia também.
E aí, Celso, para essas exportações acontecerem, né, até países cada vez mais longe, como é que está o setor de tecnologias para armazenagem, para distribuição, também tem que ir acompanhando esse crescimento, né? Não, sem dúvida, mas nós estamos muito bem, sabe? A minha formação é agronômica, então acompanho muito isso, né? Eu trabalho há mais de 30 anos, acompanho muito isso. Então, assim, para você ser exportador, você tem que ser competitivo, né? E é importante você exportar, porque para você ser competitivo, você tem que buscar tecnologia. Tecnologia de produção, tecnologia de armazenagem, trabalhar na logística, né? E com preços competitivos. Então, força o produtor a se tecnificar. Então, hoje nós temos um parque de conservação, eu falo o Brasil, com tecnologia muito boa, e a tecnologia de produção, o equilíbrio da produção no campo, que você colha e consiga trabalhar com ela o ano inteiro, né? Você tem que colher ela num ponto, realmente, ponto de maturação ideal para poder conservar. A gente colhe em fevereiro para poder comercializar até dezembro. Então, com essa boa colheita e uma fruta equilibrada no campo, nutricionalmente equilibrada, bem colhida e com um bom sistema de armazenagem, a gente consegue atender esses mercados, né? Índia chega a ter um transit time aí de 60 dias. Mas temos parâmetros, sabendo que a pressão que ela sai daqui, um mínimo de pressão, para poder chegar lá no importador, que ele receba o container, que ele abra, que ele venda e que tenha ainda um shelf life de prateleira para o cara poder comprar e ainda está com uma fruta com sabor, né? Então isso nós temos evoluído bastante, apanhamos um pouco nos últimos 2 anos, esse ano até não. Com a questão da pandemia, a logística complicou, os preços chegaram a triplicar, isso foi um problema, mas agora as coisas retornaram, está praticamente o que era antes da pandemia. E quando a gente olha para o mercado interno, Celso, como é que é o atual cenário para a maçã aqui no Brasil? Já tem uma posição bastante consolidada, tem espaço para crescer? Como é que você enxerga o mercado nacional para a maçã? Assim, o mercado brasileiro, ele está com um consumo per capita de maçã, assim, não tem crescido muito nos últimos anos. Então, hoje o brasileiro consome tem um per capita aí de 4,5, 4,7 quilos pessoa, né? Para você ter uma ideia, a China, que é o maior produtor mundial disparado, mas o consumo deles per capita é 27 quilos. A Europa é em torno de 11 quilos, então nós estamos com consumo per capita ainda baixo. Então, assim, o setor acredita que com o desenvolvimento ainda maior do setor, que a gente consiga ofertar frutas de qualidade, chegando nos mercados mais distantes, porque quando a gente vende aqui para o sul, para chegar até o Nordeste, acaba tendo uma logística cara para mandar até lá. Isso, com o tempo, deverá melhorar a qualidade de fruta, uma logística mais acessível. Aí a gente entende que também o consumidor, entendendo os benefícios de todo o hortifruti, e particularmente a maçã é uma fruta excepcional, uma fruta que não tem restrições a diabéticos, pelo contrário, ela tem muita pectina que auxilia no trato digestivo, ela tem muitas vitaminas, então, assim, ela é uma fruta fácil de comer, fácil de carregar, não deixa cheiro na mão, fácil de você bota numa mochila. Então, é uma fruta muito prática e muito benéfica para a saúde. E o consumidor, ao pouco, vai entendendo isso, as gerações aí, o nosso papel também é mostrar através das mídias o benefício da maçã, né? E aí esse consumo deverá subir. Hoje, com a produção que nós temos, um pouco que a gente exporta, 10%, e importa, está equilibrando o mercado interno. Mas se a nossa safra crescer muito, nós vamos ter que estimular o consumo interno e aumentar as exportações. E pensando para o lado do produtor, Celso, como é que está o atual cenário de rentabilidade, os preços para venda? Está conseguindo ter margens positivas quem produz maçã aqui no Brasil? Sim, não é nenhuma coisa muito fácil, né? Como agronegócio, né?
Eu sempre comento, nossos controladores aqui vêm da metal mecânica, nós estamos no agronegócio já há um tempo, mas sempre é importante lembrar que quem trabalha com agronegócio, no caso nós, frutas, a maçã, nós temos a variável mercado, que não é pouca coisa, né? Você trabalhar com o mercado, mas temos também a variável climática, né? Que o clima, ele prega peças positivas e, eventualmente, peças negativas, que temos que estar preparados para isso. Um grande fator que nos afetava muito era a questão do granizo, porque aqui o granizo tem uma frequência, aqui no setor, uma frequência razoável. E o setor agora está mitigando isso com telas anti-granizo, porque o seguro, ele tem seguro, mas ficou bastante caro, e o seguro é um paliativo, ele não te resolve totalmente. Então, sobre todo esse meu discurso, é para dizer, sim, ele é rentável, mas é um setor que exige muito investimento, exige muita busca de tecnologia, e não se pode parar, porque parou, você fica fora, e aí ficando fora, começa a reduzir a tua produtividade, você começa a perder qualidade de fruta, você não se atualiza em algumas técnicas, aí você acaba não tendo rentabilidade, porque o custo de produção, o custo de implantação de um pomar e o custo anual é alto. Se você não tiver uma produtividade alta, com boa qualidade, você não paga as contas, o banco vai pegar. Então, é rentável, mas é uma produção tecnificada, exige investimento, exige profissionais. Então, isso tem o seu lado bom, né? Ele gera bastante capital, o dinheiro circula e emprega bastante, né? A fruticultura emprega muita gente. Celso, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a conhecer um pouco melhor este cenário da produção de maçã aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para o pessoal que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço. Sempre é importante a gente falar sobre o nosso trabalho, a nossa cultura, né? E nós trabalhamos com um produto que ele é muito bom para a saúde, né? Então, nunca esqueça daquela frase dos americanos lá, né? One apple a day keeps the doctor away, né? Então, uma maçã por dia, você mantém um médico distante. Tem fundamento isso. Então, a maçã brasileira, ela é saudável, ela é segura, porque tem todos os controles, ela é segura. Então, como maçã brasileira, aumentem o consumo, que é tudo de bom. Obrigado. Celso, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas e do Hort Resenha Podcast abertas para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Obrigado. O Celso Zancan, diretor de fruticultura da Razip, conversou com a gente para contar um pouquinho o atual cenário para a produção de maçã aqui no Brasil, produção de maçã que, inclusive, nessa safra atual, que foi colhida em 2023, se aproveitou de algumas condições climáticas para aumentar o sabor, a doçura das frutas, que já é uma característica da maçã brasileira em comparação com a maçã de outras origens. O Celso também destacando o mercado internacional para a maçã brasileira, exportações crescendo, atingindo novos mercados, além do mercado europeu, chegando também no continente asiático, novas oportunidades de comercialização para o produtor brasileiro, que tem um cenário onde a rentabilidade tem aparecido nos últimos anos, o Celso destacando aqui para a gente, apesar, claro, das dificuldades que a produção de maçã, assim como qualquer outra cultura do agronegócio enfrentam, não só nas condições de mercado, mas também nas condições de clima, que mexem bastante com essas questões da produção e de custos. Assim a gente vai encerrando mais um episódio do Hort Resenha Podcast, mas na próxima semana tem mais. Toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, tem episódio novo do Hort Resenha Podcast. Vem pra resenha!